Olá, turma. O meu nome é Vitor Almeida. Eu sou professor em formação do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Amazonas. E o tema da nossa aula de hoje é vírus, piratas de células. Bom, inicialmente a gente vai entender quais são as características gerais que compõem os vírus. Os vírus, pessoal, eles são os menores e mais simples organismos existentes no nosso planeta. Só que eles não são considerados seres vivos por toda a comunidade científica. Por quê? Bom, para a gente considerar um ser como um ser vivo, ele precisa atender algumas condições básicas. Que condições seriam essas? Primeiro, que ele teria que ter células. Segundo, que ele teria que ter metabolismo próprio. Segundo, que ele teria que ter um ciclo de vida com nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. E basicamente seria esses os mais básicos requisitos. E os vírus, para começar, eles não têm células. Eles não têm nem mesmo todos os componentes básicos para formar a célula mais simples e antiga de todas, que é a célula procarionte. E eles também não têm metabolismo próprio. E a ausência desse metabolismo é o que faz com que eles sejam parasitas celulares obrigatórios. Ou seja, eles são seres que, por não terem metabolismo, eles precisam invadir células hospedeiras, como por exemplo as nossas células, para que eles possam se replicar e se reproduzir, perpetuando a sua existência. Outra característica dos vírus, é que eles possuem material genético próprio, o que é uma característica muito importante. E esse material genético próprio, esse genoma, como também é chamado, ele pode ser variado. E os vírus? Bom, existe uma quantidade muito grande e diversa de vírus no nosso planeta. Só que existe uma quantidade que não é prejudicial, ou seja, inofensiva. Existe uma parcela dos vírus que causam doenças em seres humanos e em outros seres vivos, como por exemplo plantas e outros animais. E essa parcela, essas doenças causadas por essa parcela prejudicial, elas são chamadas de doenças virais ou viroses. E algumas delas são, por exemplo, a gripe, a poliomielite, que é causada pelo poliovírus, a catapora, a herpes, a AIDS, que é causada pelo vírus HIV, que gera essa doença, que é a doença da imunodeficiência adquirida, que ataca o nosso sistema imunológico, e a rubéola e outros tipos de viroses. E como que é a estrutura de um vírus? Como é que é a morfologia? Como é que é a forma de um vírus? Como é que ele aparenta ser? Bom, o vírus, como eu já falei, ele é uma estrutura mais simples do que os tipos celulares comuns. E por serem mais simples, eles também têm componentes mais simples, ou seja, as partes que formam os vírus, eles são muito mais simples. Os vírus, eles são formados basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. As proteínas, elas formam principalmente a capa externa, a capa proteica, chamada de capsídeo. E o capsídeo, ele é como se fosse uma casinha, porque ele tem blocos próprios que o formam. A gente tem uma casinha, por exemplo, que é formada por vários tijolos. O capsídeo, ele é formado por vários bloquinhos menores de proteínas chamados capsômeros. Os capsômeros, eles se agrupam e formam o capsídeo, que o capsídeo, por sua vez, ele vai envolver o ácido nucleico, formando juntamente com ele o núcleo capsídeo. E o material genético do vírus, como eu já falei, ele é variado. Ele pode ser de DNA, ácido desoxirribonucleico, e ele pode ser de RNA, ácido ribonucleico. Mas ele também pode ser os dois tipos, como a gente vê no caso do citomegalovírus, que apresenta tanto no seu material genético RNA e DNA. Outra característica que pode dividir os vírus em duas categorias é a presença ou não de um envelope externo. O que seria esse envelope? Lembra que eu falei que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório? Bom, ele invade células e geralmente durante esse período de invasão e de saída, ele pode acabar agregando parte da membrana celular dessa célula hospedeira. E essa parte da membrana que ele rouba, que ele saqueia, ela passa a compor, a revestir a própria partícula viral, formando o envelope, que nada mais é do que uma membrana lipídica, formada por material semelhante ao da célula hospedeira da qual ele foi tirado. Então ele vai ter carboidratos, proteínas e lipídios. E a ausência ou não dos vírus do envelope viral, ele vai dividir os vírus em dois tipos: os vírus nus, que não têm envelope, e os vírus envelopados, que têm envelope. Um exemplo de vírus envelopado é o vírus causador da AIDS, que é o HIV.
Os vírus, eles são basicamente piratas celulares. Lembram dos piratas? Os piratas, eles eram figuras que saqueavam e roubavam palácios, ilhas, castelos, portos. E eles só faziam isso, eles saqueavam materiais para sua própria subsistência, para eles poderem se manter. E os vírus, eles são parecidos, porque eles não têm células e também não têm metabolismo próprio. Logo, eles acabam tendo que saquear outras células para que eles possam se aproveitar do maquinário delas para se replicar e se reproduzir e perpetuar a sua existência. Então, eles basicamente, esses piratas, eles invadem a célula, que é como se fosse um castelo ou uma ilha, que tem o seu próprio sistema de defesa, e eles dentro desse castelo, dentro dessa célula, vai ter material, vai ter riquezas, vai ter material, vai ter alimentação. Então, basicamente, vai ter tudo o que ele precisa para sobreviver. Então, ele vai e saqueia esse castelo, que no caso seria as nossas células. Então, eles invadem, roubam e fazem a célula trabalhar em prol deles, em prol do metabolismo viral. E isso acaba prejudicando todo o ciclo celular. E por conta disso, eles são chamados de antagonistas, de vilões naturais, porque eles invadem as células e causam apenas danos, eles não causam nenhum benefício para a célula. E muitas vezes eles acabam até mesmo destruindo e matando as células. Então, por exemplo, quando um vírus ele invade o nosso organismo, ele invade nossas células, ele basicamente transforma nossas células em fábricas de mais vírus, que vão saindo e infectando outras células do nosso organismo. E como é que funciona esse saque? Bom, o vírus ele vai se acoplar, ele vai grudar na célula hospedeira, onde o seu capsídeo ou o seu envelope viral ele vai entrar em contato com a membrana plasmática. Depois, o vírus ele vai atravessar a membrana plasmática e vai introduzir o seu material genético dentro da célula hospedeira. Esse material genético ele vai assumir o controle da célula e vai fazer com que os seus mecanismos, com que o seu maquinário trabalhe em prol do próprio vírus, não mais da célula. E posteriormente, o ácido nucleico viral ele vai se agrupar e formar novas partículas virais. Essas partículas vão ficar maturadas, vão sair da célula, vão romper a membrana plasmática e posteriormente vão acabar causando a morte da célula, que é chamada de lise celular. Lise significa quebra. Isso se dá porque os vírus eles basicamente quebram a estrutura da célula ao sair, e isso acaba matando a célula. Só que a partir daí entra em ação os nossos heróis, os nossos anticorpos, o nosso sistema de defesa que envia células de defesa para nos defender contra esse tipo de invasão. E como é que funciona esse sistema de defesa? Bom, o nosso sistema de defesa ele reconhece a ameaça invasora, no caso esses piratas, os vírus, e o nosso sistema de defesa ele meio que manda soldados. Esses soldados são as nossas células de defesa, nossos anticorpos. Esses anticorpos eles vão combater os organismos invasores, que no caso são os vírus. Só que do tempo de infecção até o tempo da chegada de um anticorpo que combata, que consiga combater, que consiga lutar contra esses piratas invasores, esses piratas celulares, isso leva semanas, pode levar dias até semanas. E ao longo desses dias e semanas a gente fica o quê? Doente. Só que existe uma outra alternativa, uma outra forma de defesa, que também gera soldados para lutarem contra esses piratas. Esse sistema de defesa, essa forma de defesa é a vacina. A vacina, qualquer tipo de vacina, seja ela para vírus ou bactéria, ela antecipa uma possível invasão, induzindo o nosso sistema imunológico a reconhecer o vírus invasor, a ameaça invasora, apresentando ele para o organismo de uma forma mais branda ou leve. O que isso quer dizer? Basicamente, as vacinas elas são como se fosse uma infecção falsa, uma infecção fake ou uma infecção inofensiva. Porque as vacinas elas são feitas a partir de material do próprio vírus que ela quer combater. Então, por exemplo, uma vacina que trata a poliomielite, ela foi desenvolvida a partir de material do próprio vírus poliovírus, que causa a doença poliomielite. Só que o material que é extraído do vírus e que está presente na vacina, ele é inofensivo, porque geralmente ele está inativo, ele está adormecido ou inerte ou até mesmo morto. Só que a estrutura ainda é muito semelhante ao do vírus vivo e ativo. Então, o nosso organismo ele vai reconhecer a vacina e vai ver que ela é um corpo estranho e vai induzir o nosso sistema imunológico a produzir células de defesa
para combater aquela vacina, para combater o material da vacina. Só que a vacina é inofensiva, logo ela faz com que a gente produza células de defesa sem que tenha uma ameaça real existente. Só que essas células elas ficam guardadas, porque a gente tem um outro tipo de anticorpo chamado de de células de memória. Essa célula de memória, ela faz com que o nosso organismo sempre se lembre de patógenos virais, de micro-organismos invasores que já nos atacaram antes e que posteriormente podem nos atacar ainda. Assim, o nosso corpo ele sempre fica alerta para liberar anticorpos para uma possível nova infecção. Então a vacina, ela treina o nosso corpo, ela treina soldados para que eles sejam capazes de reconhecer os vírus no futuro e possam combatê-lo. Essas são as nossas diferenças, essas são as referências e muito obrigado.